além de cumprimentar todos os presentes e, em particular, agradecer ao Eduardo Franco este convite e esta iniciativa, porque, de facto, estes diálogos que são interinstitucionais também são fundamentais quando nos debruçamos, aparentemente, sobre uma área de estudos afim e, portanto, os meus agradecimentos também pelo acolhimento que aqui temos, pela idealidade da Sertã e muito gosto por estar aqui a debater com todos os colegas. Eu irei apresentar precisamente também os objetivos do doutoramento e aproveitaria para fazer alguns comentários que já se aproximassem enfim, algumas achegas às questões que estão a ser levantadas. Em primeiro lugar, creio que começar primeiro talvez com as motivações. Este curso de doutoramento começou este ano. Tem uma primeira edição, precisamente este ano, e apenas começou em 27 de outubro, precisamente porque o processo, não de avaliação, mas depois de registro na Direção-Geral do Ensino Superior, foi tão demorado que só realmente a partir de finais de agosto é que foi possível. Portanto, nós não temos ainda, no sentido de ter resultados ou feedback dos estudantes, temos um projeto que, na verdade, está a iniciar e que tem por título Doutoramento em Estudos Globais e do Desenvolvimento. Portanto, não é apenas nós interceptamos intencionalmente estas duas áreas e, como poderão ver pela componente da estrutura curricular, há uma terceira que lhe está inerente, que são os estudos da cooperação para o desenvolvimento, no sentido também de estudarmos essas outras formas de estabelecer conexões a um nível global, e nomeadamente entre o Norte global e o Sul global, através da vertente da cooperação. Portanto, transcende de facto apenas a questão dos estudos globais. Porquê criar este curso na Universidade do Porto? Antes de mais, por motivos epistemológicos, porque, na verdade, impõe-se, como aqui ficou muito claro, que nos alinhemos também e que cada uma das nossas universidades dê oportunidades formativas, mas também contribua com a investigação para o debate destes temas prementes e candentes do presente, que se interligam com os grandes desafios que se colocam a nível local e a nível global, sendo que esta localidade de que já aqui foi falada é fundamental para a intersecção destas problemáticas. Portanto, uma questão de natureza epistemológica, a justificação faria todo sentido, e este é um projeto que começou há 4 anos atrás, depois foi interrompido e agora retomado. Por motivos de natureza institucional também. A Faculdade de Letras da Universidade do Porto tem já a funcionar há muitos anos uma série de mestrados, um mais recentemente, em estudos africanos, História, Relações Internacionais e Cooperação, e uma experiência bem mais recente que tivemos com um European Interdisciplinary Master African Studies. Isto para além de doutoramentos que eram também Erasmus+, como este último a que eu me referi, e porque é que eu estou a mencionar? Precisamente porque todos eles plasmavam e plasmam, digamos, caminhos interdisciplinares. Né? Obviamente estamos a falar de estudos africanos, é um study area, uma área de estudos, como eu entendo que é o caso dos estudos globais, e portanto esta experiência de interdisciplinaridade a nível destes ciclos acalentou o desafio de a transpormos para um ciclo de doutoramento. Portanto, isto foi claramente uma das motivações que nos levou também, portanto, de natureza institucional, mas também para, no fundo, dar prossecução a planos verdadeiramente inter e não multidisciplinares, como aqui se falava.
Por isso mesmo, a interligação, e essa devo dizer que foi a parte desafiante da construção, foi o curso está ancorado no Departamento de História e Estudos Políticos Internacionais, mas obviamente que se queríamos uma interdisciplinaridade, agregamos os outros departamentos da Faculdade de Letras, nomeadamente também de Sociologia, Geografia e Ciências em caso concreto, da comunicação, precisamente porque, em grande medida, e como iremos ver, nos queríamos centrar nas grandes questões ligadas às transições climáticas, transições ecológicas, ambientais, mas também transições digitais. Daí a presença também desta área da ciência da informação. Um dos outros princípios básicos que nos leva também para a questão de ser um campo de estudos eminentemente humano e voltado para, e de facto, como veem, portanto, esta é uma interdisciplinaridade a nível das humanidades e das ciências sociais e humanas. Portanto, claramente o enfoque, a economia está presente, mas, enfim, com menos representatividade que outras áreas do saber, mas claramente centrar nessa dimensão e nessa aproximação eminentemente humana. Portanto, para nós interessava-nos perceber os fenómenos inerentes ao que se chama tende a chamar de globalização, as redes, as mobilidades, as migrações, os fluxos a esse nível global que podem ser, e a questão da comunicação global, nomeadamente por via digital, que por norma é vista muitas vezes como um aspecto positivo, mas todos nós, cidadãos, nos deparamos claramente com o reverso da medalha. Portanto, este curso foi também pensado para estudar as consequências, o impacto desses fenómenos de globalização, portanto, focando-nos para questões de pobreza, desigualdade, impactos da crise ecológica, alterações climáticas, das migrações e dos conflitos internacionais. Os objetivos, como aqui foi dito, era de facto de articular diferentes valências científicas, de forma a debater particularmente os desafios colocados por essas dinâmicas da globalização através de uma abordagem interdisciplinar. Como é que nós objetivamente fazemos isto? Cada unidade curricular não tem representantes de todos os departamentos, mas com a exceção de uma disciplina História Global, que só é assegurada por historiadores, todas as outras unidades curriculares são constituídas por módulos. E tem um regente, obviamente, e tem um plano, uma planificação que lhe é inerente. E cada uma dessas unidades tem, portanto, a colaboração de colegas de Sociologia, de Relações Internacionais, porque obviamente também temos de Economia Internacional e colegas doutorados também em Relações Internacionais, mas enfim, pode-se conjugar História, Geografia, Relações Internacionais, pode-se fazer várias conjugações de acordo com a temática, mas há sempre pelo menos 3 áreas disciplinares que estão presentes em cada seminário, digamos assim, em cada bloco. E daí essa promoção da abordagem interdisciplinar. Promover o conhecimento integrado das áreas dos estudos globais e do desenvolvimento, particularmente focado no Sul global. Entendamos que a experiência que temos tido com os estudos africanos mostra-nos bem a importância de nos focarmos precisamente neste diálogo e daí também a importância dos mecanismos de cooperação. Uma nota, não me posso alongar de todo, mas é muito curioso, por isso eu também fiz a pergunta que fiz há pouco, porque esta necessidade, esta urgência dos estudos globais, esta emergência da oportunidade, da pertinência, ela parte muito de um norte global, em grande medida. E eu lembro que os nossos estudantes, por exemplo, do EIMAS, que vieram de todo o mundo, vieram da América, da Ásia, da África, mas em particular os africanos, eles não queriam fazer, ou melhor, eles não optaram por fazer estudos globais. Eles queriam centrar-se precisamente nos seus fenómenos, nos seus problemas, nas suas experiências. Obviamente que o curso implicava em si próprio mobilidades, eles não podiam fazer sobre o seu próprio país, tinham que fazer sobre outros, mas foi muito curioso constatar que, na verdade, enquanto nós, universidades,
desta Norte Global, nos esforçamos por ter toda esta oferta formativa e epistemologicamente consideramos pertinente, eu considero também, da parte dos estudantes, estas assimetrias são claras, o que confere diferentes prioridades. Portanto, daí também esta importância que aqui nós colocávamos da questão do Sul Global. Importante, e eu vou acelerar esta minha apresentação, de resto, foi muito claro que o conceito básico de que nos servíamos também para a questão do desenvolvimento foi precisamente aquele que está patente no Programa de Desenvolvimento Humano da ONU, que se centra precisamente nas pessoas, nas suas necessidades básicas, nos seus direitos básicos. Portanto, não são modelos de desenvolvimento económico, em que particularmente nos vamos centrar, embora a disciplina de Economia Internacional também os debata, mas sim esta preocupação eminentemente humana. E, sim, era isto que eu queria salientar, é que, na verdade, nós temos duas vias no doutoramento em termos de obtenção do grau. O grau pode ser obtido por uma dissertação, por uma tese académica, ou pode ser obtido através de um projeto de interação com uma entidade, com uma organização, com uma comunidade. Portanto, com um projeto com impacto direto e que, no fundo, segue as vias que estão, não sabemos se vão continuar, abertas pela FCT entre os chamados doutoramentos académicos e não académicos. Académico é sempre, como é evidente, há um ano curricular comum a todos, a formação é sempre científica e académica, mas precisamente porque este doutoramento pretendia, para além de conhecer, de discutir, de investigar, intervir. Intervir numa estrita ligação com entidades governamentais, não governamentais, influenciar políticas públicas e formar doutorados que fossem realmente capazes de dialogar vivamente com a sociedade civil. E, portanto, para nós, essa foi uma estratégia fundamental, precisamente para a tentativa de implementar ou contribuir para a implementação de políticas de desenvolvimento sustentáveis e de promoção de uma cidadania ativa. A lista de áreas científicas, ciências da comunicação, economia, estudos de desenvolvimento, geografia, história global, metodologias aplicadas, temos uma grande vertente metodológica neste curso, relações internacionais, sociologia, e os estudantes podem ainda frequentar qualquer unidade curricular da Universidade do Porto. Temos claramente, neste momento, uma das nossas doutorandas que trabalha com questões de nutrição e, portanto, nomeadamente em África, e, portanto, ela já tem um background nessa área, mas tem toda a vantagem de, eventualmente, ir frequentar disciplinas de opção. Pode fazê-lo no primeiro e no segundo semestre de qualquer ciclo de estudos de doutoramento, claro, de doutoramento. Então, aqui temos um elenco disciplinar, para além das metodologias de investigação, e um seminário introdutório que precisamente leva à sensibilização dos estudantes para essas metodologias e as formas de lidarem na sua investigação com a interdisciplinaridade, e que é muito baseado também no exemplo, isto é, trazemos e debatemos projetos de investigação financiados que foram levados a cabo em diferentes áreas e que evidenciam as potencialidades desse cruzamento interdisciplinar. Obrigatório também análise avançada de dados, tanto na metodologia de investigação no primeiro, análise avançados de dados, e disciplinas obrigatórias, teorias dos estudos globais e teorias da cooperação para o desenvolvimento, precisamente porque são os dois eixos teóricos mais fortes. E depois temos uma série de unidades opcionais: História Global, Sustentabilidade, Desenvolvimento e Transições Socioecológicas, Educação, Inclusão e Cidadania Global, Ecologia Política e Relações Internacionais, Fluxos e Redes Globais, Problemáticas do Sul Global e, de novo, qualquer outra unidade. Eu creio que este elenco disciplinar aponta as nossas prioridades em relação à componente, digamos, formativa dos nossos estudantes.
Já enunciei aqui a questão da submissão, imagino que já tenha terminado o meu tempo, e obviamente que a nós nos parece que deste ponto de vista deste doutoramento, depois de estudarmos em grande medida também as outras soluções oferecidas por outras entidades, por outras universidades, para além da interdisciplinaridade que é comum a todos e é inerente a estes estudos globais, da questão dos estudos de cooperação, precisamente porque queremos que seja um doutoramento voltado para a intervenção também. E, nesse caso, essa interconectividade que tanto se falou e que é essencial, por essa via também se poderá implementar. Compromisso com o desenvolvimento sustentável, transferências de conhecimento, áreas de estudo com projeção internacional, formação no terreno. Essa questão da possibilidade de se fazerem projetos, são desenvolvidos em forma de estágio ou em forma de projeto pessoal e, claramente, formação banda larga dentro de um quadro multi e interdisciplinar. Teremos certamente oportunidade para voltar a estas questões e, digamos assim, à lógica, ao rational deste curso e às suas inerentes dificuldades de implementação, porque obviamente que isto implica uma organização muito estrita, um planeamento de atividades entre todos e para cada seminário, para se garantir que, de facto, o jogo do puzzle das diferentes disciplinas, abordagens disciplinares em cada módulo, possa realmente funcionar, o que, até agora, e não foi muito tempo, não passou muito tempo, parece ter acontecido. Na segunda parte...